sem limites quanto à quantidade que ele coloca numa terra que não tem limites para ele, né? Só depois que o ambiente fica nessa condição, o animal fica enfraquecido, aí vem todo um colapso. Mas existe limite para você colocar um animal desse numa área, ele tem uma quantificação de equilíbrio. Às vezes o produtor, ele tem uma noção de que, eu tenho dinheirinho no bolso, eu vou comprar mais 2 bichinhos. É por aí, ele não enxerga se ele tem suporte para esses bichinhos o ano todo. Isso também a gente tem que levar em consideração a falta de esclarecimento desse grupo. E uma das coisas fundamentais de tecnologia para uma região dessa, eu não sei se você já ouviu falar, é a silagem e a fenação. Eu estoco quando eu estou com a maior abundância para dar exatamente no período onde eu não tenho. Essas duas atividades tecnológicas não é todo produtor que exercita, por incrível que pareça. Isso é um colapso. Assim como as características das plantas e conhecimento científico delas quanto à nutrição para esses animais, tá? Isso é muito importante, a quantidade de volumoso e a quantidade proteica que eu posso oferecer para esse animal. Eu sei que vocês não têm conhecimento nenhum disso, mas tem um conhecimento que vocês devem saber, a maioria, que quando eu quero adquirir músculos, eu tenho que ter mais robustez, eu tenho que ir para a proteína, eu tenho que comer carne, ovo e um whey protein. Isso tudo vocês acho que sabem, né? Pois bem, na nossa vegetação da caatinga, a gente tem uma riqueza enorme nutricional. Se vocês pensarem numericamente, tá? No milho, no grão do milho, que tem proteína de 7 a 13%, aí vai muito variado de espécie, tá? Olha, grave bem esse número, 7 a 13%. Aqui está miudinho, mas eu vou tentar passar para vocês alguns. O próprio cruzeiro, pelo INSA, que é o site do INSA, a proteína das folhas, eles fizeram análise 14%. Então, aqueles animais que porventura estão comendo as folhinhas secas, ali a matéria seca do chão, que vocês não dão nada por ela, mas ela está dando uma riqueza nutricional para aquele animal, porque você está preservando a vegetação nativa. Aqui, dentro dos itens que vocês vão ver, muitos, mas muitos estão acima de 10%. O que significa que o animal, num local como esse, ele está apto a ter uma sustentabilidade nutricional. Agora, tire isso e tente colocar uma planta que não tem a nutrição e ainda mais, não está adaptada àquele ambiente como o milho. Isso é um fracasso. É você jogar uma vegetação que você pode manejar, pode incentivar, pode aumentar, pode multiplicar, pode direcionar para a minha produção de pecuária, eu fazer manejo para ela e de repente eu retiro a cobertura para botar uma planta que não tem a mesma resposta nutricional. Pode não ter o mesmo volume que o milho tem, mas isso pode ser adaptado, tá? Então, todas essas aí estão no site do INSA, tá? O melão São Caetano, não sei se vocês já viram nos Muturos da Vida, é muito conhecida essa frutinha aqui, ela é 20% de proteína, somente. Isso agora, é claro, gente, tem que respeitar as toxicidades que algumas podem ter, tá? Tudo isso a gente está dizendo que é a proteína, mas tem método, às vezes, de planta dessa que não pode ser in natura. E, além de tudo, essa parte aí, que a Alexandra falou, de usar com um potencial de fitoterápicos, que tem grande potencial, a parte biofertilizante, biodefensivo. Pesquisem, gente. Nossa região é rica. Se isso der caminho, o sabonete de aroeira, quem não tem o sabonete de joá, essas coisas tudo é exploração. E aí vem uma sequência de mapas, que eu gostaria de não deixar de passar, por isso que eu digo, eu vou trazer, porque é o seguinte. Eu não sei se dá para vocês reconhecerem esse recorte com a sensação de relevo, tá? Ali, nos extremos mais altos e aqui mais baixo. Isso é todo o nosso espaço geográfico. Ele estava envolvido nisso, tá? Acontece o seguinte, às vezes as pessoas têm problema de excesso de água, às vezes tem problema de escassez de água. Não já notaram isso? Um dos primeiros passos para você descobrir isso é você saber exatamente onde está localizado aquele espaço que deu problema de excesso ou de
escassez. Então, dentro de ambientes como esse, você pode ter uma propriedade, pode ter um bairro, pode ter uma cidade, enfim. O que vale é você primeiro enxergar aquele ponto onde você diz que está com colapso. Eu já fiz muito questionário, já perguntei a muita gente em microbacias, e eu chego na turma de cima, falta água, falta água, falta água. Eu chego embaixo, falta passagem molhada. Aqui, quando chove, a gente fica sem condição de ir para a cidade. O rio não deixa a gente atravessar. Pode ser 3 dias, mas são 3 dias de colapso para aquela comunidade. Entendeu? Então, isso a gente tem que fazer. Se eu sou um empreendedor ou sou um consultor, um dia vocês podem estar mexendo com isso. O ambiente exige peças dos insumos naturais. Tomem cuidado sobre isso. E aí, ó, só para vocês terem ideia, o relevo do Brasil, nesse aspecto, para vocês terem noção de relevo, a parte marrom é a mais alta e as partes com o verde claro são as mais baixas de altitude. Para refletir o recorte da Paraíba, para vocês entenderem, né? A nossa Paraíba também tem uma parte baixa, que vai elevando, e essa parte que vocês estão vendo amarela, marrom, meio esverdeada do centro, é a Serra da Borborema. Toda ela é um ambiente elevado, tá? E essa partezinha marrom que vocês estão vendo mais no extremo aqui do sul, e aqui também na parte meio norte da Paraíba Central, elas são as que sobem para 600 metros de altitude. 600 metros de altitude, gente, começa a complicar a vida da cidade que fica em pontos altos como esse. Dá para entender que se chover nesses lugares, só tem a cidade para captar. Ela não tem um vizinho para doar. Já o grupo que fica mais embaixo, ela tem a água do vizinho que sobrar e a dela que ela vai precipitar. Então, só em identificar isso, os municípios que estão mais no alto e os que estão mais embaixo, eu já sei quem está no sacrifício. Sei quem é que eu posso escrever um projeto onde eu vou pedir muito mais perdão ao Ministério e dizer, traga para cá, traga mais para cá do que para lá, porque aqui é onde eu estou, é um ponto mais alto. A Cagepa, para poder abastecer essa parte aqui de Pocinhos, essa parte do topo, aqui nesse marrom aqui que vocês estão vendo, é Pocinhos. Pocinho, Oliveiros, Cubatinho, não sei se tem alguém aqui dessa área, mas é a turma do topo, Seridó do topo. Dentro desse grupo, a Cagepa, para poder abastecer esse pessoal, tem que fechar os resíduos tudo de baixo para poder chegar água em cima. E geralmente é um nível mais baixo de oferta de água, né? Então é um problema que eu já reconheço mostrando as características. E aqui, ó, a Serra, a São João do Tigre, é esse pontozinho aqui do lado de baixo, aqui tem uma cor azulada, tem gente morando a 1.100 metros de altitude. Tu imagina precisar abastecer vindo um encanamento lá do Rio Paraíba com 300 metros de altitude para poder chegar a 1.100. Olha o custo de energia, né? E aí as bacias hidrográficas estão muito envolvidas com relevo. Elas são os excessos de água dessa parte alta, vai drenando e vai formando esses limites de bacias. O Brasil tem 8 formas de bacias, sendo que umas é um aglomerado de bacias hidrográficas menores, tá? A nossa Paraíba tem lá, nosso grupo também, de bacias hidrográficas que está associado ao relevo. Nos encontros de divisa de bacia, gente, esses encontros são cruciais. Os municípios que estão nesses pontos estão sofrendo mais, porque eles são os produtores de água. E aí, só para vocês terem ideia o que é uma digital, a sul de Gramame fica nessa bacia aqui do Gramame Mamuaba, esse vermelhinho aí. E simplesmente o açude que abastece João Pessoa, é claro que João Pessoa tem poços, 56 milhões de metros cúbicos é o manancial, que abastece João Pessoa. Aí eu chego aqui, mais ou menos onde está essa setinha, e está o nosso açude de Boqueirão, aqui está as pessoas, capacidade de 253 milhões de metros cúbicos. Só que simplesmente, só por você ver que a área de açude das pessoas de captação é maior, não necessariamente ele tem sustentabilidade, porque aí vem as digitais dos outros mapas, vocês vão gravando esses lugares aqui, tá? Simplesmente, aqui é uma caixa d'água, é chovendo,
e saindo, chovendo e saindo. Então, 56 milhões termina segurando. Só que esse 252 nosso, chovendo, 2 anos não chovendo. Aí chovendo, 2 anos não chovendo. E aí o colapso, de repente, já aconteceu várias vezes na nossa região. Aí, só para vocês terem ideia, quando eu recorto Campina Grande, Campina forma-se, a drenagem de Campina, ela vem do norte para o sul, com exceção só esse trecho aqui de Galante, que ele vai do oeste para o leste. Mas isso é importante eu reconhecer. Se eu fosse consultora de Campina Grande, vale a pena eu enxergar isso, porque eu vou entendendo a lógica de escoamento de água daquele município, tá? E aí, outro mapa, mais um, para vocês verem as cores, crianças. Eu não quero que vocês entendam que tipo de solo é esse, só quero que vocês entendam que os solos são diferentes. Se eu estou vendo cores diferentes aqui, o piso de vocês é diferente em cada parte do Brasil. E o piso, se for um insumo necessário para a minha atividade econômica, eu tenho que respeitar e conhecer, tá? Eu não posso ter o reflexo de um vizinho ainda e achar que o vizinho é igual ao meu. Aí, para vocês verem o recorte da Paraíba e os solos da Paraíba predominante, vocês estão vendo que tem cores diferentes. Olha lá, no litoral, tem cores diferentes. O extremo do litoral, as cores já têm respostas em um solo onde eu posso explorar uma atividade X. Quando eu chego para o meio e o miolo da Paraíba, eu vejo solos com características de cores diferentes. Em especial, gente, gravem esse verde claro. Esse verde claro que vocês estão vendo aqui no meio. Esse solo é um dos piores solos com resposta de característica de salinidade. E Campina está dentro desse perfil. A gente está em cima de uma grande mancha desse solo que tem uma liberação de sais com facilidade. Por isso que nossos açudes, nossos riachos do entorno são salinos, são salobros, porque o próprio solo é liberador. E se eu faço um desmatamento numa área de um solo como esse e revolvo esse solo, há grande chance dele aumentar a salinidade, entendeu? E eu só estou levando aqui uma lembrançazinha aqui, isso aqui é Solidade, não sei se tem alguém de Solidade. Ótimo, testemunha, olha a testemunha. Gente, tem um açude em Solidade, construído pelo Estado, que ele tem 27 milhões de metros cúbicos. É um bom número, né? 56 era de João Pessoa, 27 em Solidade, ia ser uma fartura. Só que essa história de não reconhecer o insumo natural para fazer uma obra, uma tecnologia, olha o que aconteceu. Fizeram o açude, está com a drenagem recebendo de oliveiros que têm manchas desse solo salino, e o açude em si é montado dentro dessa mancha de solo salino. O que aconteceu? Esse açude nunca foi de abastecer Solidade. Tu imagina 27 milhões ser construído, investido, e de repente nem a própria cidade que está a um passo, 2 quilômetros eu acho da sede, ele não consegue abastecer. Ele pode ser outra atividade, sim, a parte de piscicultura, dos pescadores e tal, só que tem um limite. Tem um momento que em Solidade, o volume de água do açude, ele simplesmente morre. O sal é tão alto. Eu já fiz análise em período de crítico. Quando ele tinha ainda 1 milhão de metros cúbicos, ele tinha um nível de salinidade maior que o nível do mar. Para vocês entenderem o quanto de informação natural a gente tem. E Campina, gente, não fica por trás dessa história. Olha a mancha do verdinho, olha o verdinho claro. No nosso oeste de Campina, nós temos uma carga de solo com a mesma característica, solos que tem um controle, tem que ter um controle muito grande de exploração desse solo. É um solo até 1 metro de profundidade, só tem uns 30 centímetros de solo mais arenoso, e o resto é argiloso, sólido. É um solo problemático. Vocês encontram muito pastagem, o pessoal explora muito pastagem para esse tipo de solo. E aí, só para vocês entenderem que a digital do lugar pode mudar, na nossa parte de Galante, região de Galante, não sei se tem alguém de Galante, ele já é um solo, vertissolo mais profundo, que tem umas características de produção controlada, porque a declividade é acentuada, mas o solo é profundo. E eu só trouxe isso aqui também para alertar uma coisa a vocês. Quando a gente está no meio agrícola, existe muita gente que não se liga
e respeitar a capacidade de uso da terra. Eu não vou querer entrar no mérito de ter tudo preservado, porque para mim, como eu sou de engenharia agrícola, a minha atividade funciona e a gente só tem que entender o limite de cada coisa, sabe, Alexandre? Então, existem solos que são preparados para o meio de produção agrícola e eles dão com condição de você todo ano plantá-lo e assim você ter uma resposta econômica para ele. Agora, existe classe 1, 2, 3 e as classes vão subindo ao ponto de chegar à classe 8, que essa diz, ó, pelo amor de Deus, não mexe nessa classe para nada. Se você mexer, o colapso está feito. Aquela é onde a gente pode pensar no turismo radical, em qualquer coisa. Se isso for a capacidade do local, não tem condição de haver uma exploração agrícola nem de pecuária, cuide, bote uma apicultura, vá fazer um pastoreio pelo alto, ou um turismo radical, um turismo de várias ordens, mas faça.